O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Olá! A partir de hoje, o Caldo de Cultura está diferente. Eu e o Bruno vamos trazer todas as quintas-feiras um programa cheio de novidades para você. E nós preparamos várias reportagens bem especiais com o que há de mais interessante no ambiente cultural. Tudo com a marca do Caldo de Cultura, que você já conhece. No programa de hoje, a gente fala sobre novas práticas artísticas e algumas inusitadas. Hoje tem literatura, música, uma exposição num lugar bem diferente e muito mais. O Caldo de Cultura está no ar. Quando a gente pensa em arte em casa, logo imagina um quadro na parede, uma pequena escultura, quem sabe até uns discos e livros. Mas para a artista Paola de Ramos, uma casa pode ser abrigo para muito mais. E para provar isso, ela transformou o próprio apartamento em uma galeria de exposição. Foram 7 anos morando em Londres para estudar artes. E durante este período, a brasileira e artista plástica Paola de Ramos tinha uma questão que caminhava sempre com ela: o que é o lar? Fazer em casa é mais aconchegante e deixa as pessoas muito mais perto da arte também. Então é muito mais genuíno e muito mais verdadeiro. Então eu acho que o princípio da arte é você ser verdadeiro e tocar as pessoas. Eu acho que isso é o principal da arte, assim, se comunicar com as pessoas. E também porque lá em Londres eu também fiz uma exposição na casa de uma amiga minha no jardim. O que me veio essa ideia, por que não fazer também na minha casa? E como eu vinha para o Brasil, eu resolvi fazer a exposição aqui em casa, como um resgate também da minha identidade, da minha família, da minha personalidade. E resolvi chamar todas as pessoas que eu conhecia, artistas, escritores, pessoas que faziam filme, que eu gostava da arte também. Mas, geralmente, quando eu gosto da pessoa, eu gosto da arte. Dando esse tema, o que é lar para você? O que é se sentir em casa? O que é lar? É o seu corpo, a sua mente, o espaço onde você está? Então, e eu acho muito interessante cada ponto de vista de cada pessoa, como cada pessoa expressou isso. Então, essa exposição lar é para reunir todos esses pontos de vista, todas essas, não diria paixões ou sentimentos que as pessoas têm em relação ao lar. Porque o lar, ao mesmo tempo que é muito subjetivo, cada pessoa tem a sua concepção do que é lar, também é um tema muito universal, que se você conversa com qualquer pessoa, você consegue ter uma conexão com essa pessoa. E justamente esta pergunta é o tema da exposição feita em um lugar inusitado, a casa da avó. É isto mesmo, o apartamento em Curitiba ficou tomado de obras de mais de 40 artistas com curadoria de Paola. São 41 artistas do mundo inteiro, pessoas que eu conheci em viagens, em exposições, ou de conhecidos, e também da universidade que eu fiz lá de artes, e daqui também. Durante os estudos em Londres, ela percebeu que esse tipo de exposição em casa é comum. Na mostra, o visitante pode percorrer todos os cômodos da casa, desde a sala até os banheiros. As pessoas têm que mandar e-mail para mim, eu mando os horários que ainda estão disponíveis, e só pode entrar em 15 pessoas, elas podem ficar 1h30 aqui, daí vai ser servido o bolinho, o cafezinho, para se sentir em casa mesmo. E é mais ou menos assim que funciona, porque é questão de segurança também, como é um lugar privado. E também para dar esse conforto para as pessoas, porque não é muito confortável ter 30 pessoas dentro de uma casa, assim. As pessoas não podem prestigiar cada arte, ter tempo para isso. Então, quero dar esse tempo para as pessoas, espaço também.
Você provavelmente já ouviu falar da Bicicletaria Cultural, que fica aqui no centro de Curitiba. Mas o que talvez você não saiba é que ela já ganhou muitos prêmios. Na Suécia, ela foi considerada uma das 15 melhores ideias no mundo para promover o senso de comunidade nos centros urbanos. Conheça um pouco melhor da história desse lugar tão especial para Curitiba. Coletividade. Essa é a palavra-chave que rege a Bicicletaria Cultural. Todas as atividades desenvolvidas lá se mantêm graças a esse conceito. Tudo é feito coletivamente, sejam oficinas ou espetáculos, tudo se sustenta na força do coletivo, do público. Fernando Rosenbaum é artista plástico e um dos fundadores da bicicletaria. Ele e a esposa Patrícia Valverde já tinham envolvimento com coletivos de arte e intervenção urbana, mas a bicicletaria cultural foi uma experiência inédita. Eu venho das artes visuais, das atividades colaborativas do coletivo Interlux, que começou a praticar a cidade, fazer intervenções urbanas, depois intervenções urbanísticas, fazer ações de elogio à bicicleta. A gente criou algumas praças piratas, fez eventos de provocação, de questionamento sobre os projetos de ciclomobilidade da prefeitura. Eu venho dessa movimentação e a Patrícia Valverde vem da área do teatro, da produção artística, das relações internacionais. E nunca tínhamos feito atividades de empreendedorismo, né? De cuidar de um empreendimento como esse, assim, né? A bicicletaria cultural surgiu de uma necessidade de Fernando e Patrícia como cicloativistas. A princípio, o projeto era para ser só um lugar no centro, para os ciclistas deixarem as bicicletas. Mas depois de ver o tamanho do imóvel, o casal resolveu transformar a bicicletaria em um espaço cultural que abriga diversas atividades. A bicicletaria cultural é um espaço inovador aqui no Brasil, é o pioneiro nesse tipo de serviço voltado aos ciclistas. É um lugar onde a gente, além de estacionar bicicletas e consertar, a gente também ensina a consertar bicicletas. Tem uma série de atividades culturais que vão desde música clássica indiana com Ângelo Esmanhoto até oficinas de culinária, peças de teatro, eventos de performance. E aqui dentro, pelo espaço, existem outras iniciativas autônomas aqui dentro, como a Galeria Farol, é uma galeria de ação contemporânea que realiza mostras para venda e leilões de arte também. E a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu tem uma sede aqui. Também temos uma incubadora de projetos, temos um projeto da Jerusa, que é de reaproveitamento do material orgânico, do lixo dos restaurantes, para fazer composto e vender pequenos vasos de suculentas. Desde então, o esforço deles vem sendo recompensado. O projeto foi reconhecido por diversas premiações, inclusive internacionais, e já conquistou seu lugar no coração dos ciclistas curitibanos. Nesses 3 anos de bicicletaria cultural, nós fomos agraciados com o prêmio de empreendedor social pelo Instituto da Aliança Empreendedora. Depois, esse ano agora fomos agraciados junto com a Associação de Ciclistas pelo projeto Legado, que é um importante projeto aqui na cidade que capacita instituições durante 6 meses. É um dos melhores programas que a gente já participou e fomos um dos vencedores junto com a Associação de Ciclistas. E também esse ano, no final do ano passado, 2014, a gente recebeu o prêmio do governo da Suécia, reconhecido como uma das 15 melhores ideias para coabitar os centros urbanos. E a ideia é que eles vão continuar apoiando a bicicletaria, vão continuar guiando ela, dando aconselhamentos durante o projeto agora para frente. Assim. Para conferir os eventos que acontecem na bicicletaria, é só acessar o site bicicultural.com. Quando se fala em literatura brasileira, estamos falando de um universo gigantesco, formado por inúmeros autores que vão muito além dos clássicos estudados na aula de literatura do colégio. E entre tantas mentes criativas, tem muita gente nova produzindo material de qualidade e também com um olhar bem diferenciado.
Hoje nós vamos conversar com Tiago Lavado, formando de jornalismo da UFPR e que recentemente teve um conto publicado na segunda edição do Livro dos Novos. O Livro dos Novos é uma iniciativa da Travessa dos Editores que visa dar oportunidade a novos escritores paranaenses, fazer com que eles possam entrar no mercado editorial também. Então, Tiago, por que para você é importante valorizar a literatura jovem e local? Primeiramente porque são os novos nomes, né, da escrita aqui paranaense. Muitos desses autores talvez sigam uma carreira literária, uma carreira como escritores mesmo. E acho que isso é muito uma aposta também da editora, né, de tentar trazer esses novos nomes e buscar ali pessoas com quem eles poderiam publicar e trabalhar no futuro também. E também porque tem muita coisa nova sendo produzida por essas pessoas. É um novo olhar de mundo, uma outra geração, diferente das pessoas que hoje têm 40, 30 anos. E publicar essas pessoas que têm até 20, 30 anos traz um olhar novo, né? E na sua escrita, quais são os autores que você tem como referência para o jeito que você escreve? Eu gosto muito de literatura norte-americana, especialmente Salinger, Carson McCullers, Ernest Hemingway, Chuck Palahniuk, que é um pouco mais contemporâneo, Philip Roth. Busco um pouco nesses caras uma influência da minha escrita, assim, também. E para você, por que é importante escrever? O que te motiva a escrever? Acho que escrever é uma forma de manifestação artística também, né? A literatura é considerada uma arte e às vezes a gente escreve porque precisa. Assim como muita arte, a arte como para a maioria das pessoas, né? Uma forma de você encarar a sua realidade, a sua vida, e escrever para mim tem um pouco disso, assim. Geralmente não publico as minhas coisas, foi a primeira coisa que eu publiquei, o primeiro texto meu que saiu publicado, e acho que escrever tem muito desse aspecto. Tá certo. Obrigado, Tiago, e parabéns pela publicação. Obrigado, Bruno. Nos últimos anos, vários coletivos de arte têm surgido em Curitiba e um dos mais ativos é a Casa Selvática. O grupo mistura teatro e artes visuais com temas de importância social. Como uma boa parte dos coletivos de arte de Curitiba, a Casa Selvática surgiu de uma necessidade de alguns artistas em ter um espaço adequado para desenvolver, pesquisar e discutir as temáticas que eles abordam. Um espaço multicultural, diferente das galerias tradicionais, que represente a proposta e a personalidade do coletivo. Fomos agregando pessoas de diversas áreas, artes visuais, cinema, música, escultura. Então a gente foi chamando artistas que tinham a ver com o que a gente queria fazer e na ideia de ocupar essa casa, que antes era só uma casa e a gente queria ocupar sem ela perder a característica de casa. Mesmo trabalhando com diferentes tipos de arte, o braço mais forte da Casa Selvática é o teatro. Mas não qualquer tipo de teatro. Eles trabalham com os gêneros mais festivos, agitados e até mesmo ácidos da quinta arte: o cabaré, o burlesco e o teatro de revista. Mas os que trabalham teatro aqui têm interesse no resgate desse teatro de revista, nessa ingenuidade do teatro de revista e, ao mesmo tempo, uma mordacidade que critica socialmente, mas faz piada ao mesmo tempo. Enfim, um tipo de teatro que só se fazia até o final do século XIX, começo do XX, e depois começou a virar uma outra coisa, a deixar de existir daquela forma, digamos assim. Então, a gente se interessa por esse resgate, pelo cabaré, que daí é uma linguagem também correlata, similar, do teatro de revista, com elementos de burlesco, elementos, enfim, de teatro bem brasileiro mesmo, né? Dançante e tal. O principal trabalho da Selvática é aliar essa linguagem que eles estão construindo com temas de importância social, como a discussão de gênero, estando sempre abertos para aqueles que quiserem conhecer e também, de alguma forma, ajudar nessa construção. Afinal, um coletivo não se faz sozinho. A casa está aí exatamente para ser ocupada e se tornar esse lugar do intercâmbio, da troca. Então, alguns eventos têm curadoria, outros não. Outros estão abertos mesmo para que as pessoas venham dividir com a gente essa experiência, que a casa ela pretende ser uma experiência, um lugar de liberdade, e as discussões dos nossos trabalhos, geralmente elas passam por isso, pela liberdade, pela discussão de gênero, pelo feminino, pelo grotesco. Então, ela tem essa característica dessas temáticas que tem a ver com isso.
nós gostamos daquilo que não é convencional, a gente transforma isso que não é convencional em convencional de alguma forma, porque acaba sendo convencional para a gente e para as pessoas que frequentam aqui. A Casa Selvática tem uma linguagem já quase, porque já são 3 anos, então esses artistas estão se encontrando sempre durante esse tempo e isso vai formando uma linguagem, um diálogo, uma espécie de arte em comum. Enfim, é uma característica bem específica que só quem tem oportunidade de vir aqui na casa vai entender o que é. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade. E essa arte, que sempre foi tão importante para a cultura brasileira, vai ganhar um novo incentivo aqui em Curitiba. Agora a gente conversa com o Luiz Dalazen, professor de dança de salão, e ele vai contar um pouquinho mais sobre um projeto bem legal que eles vão começar agora aqui em Curitiba para fomentar a dança. Olá, Luiz, obrigada pela participação. Luiz, então eu gostaria de saber um pouquinho primeiro da sua experiência com a dança, como que você começou a se apaixonar por isso e onde você está agora, onde você chegou. Então, Luiz, eu nunca fui um perfil dedicado à dança, ou aquele perfil que desde criança se mexeu, ou era a favor do movimento. Assim, meus pais nunca fomentaram isso. Eu era um nerd gordinho que queria estudar exatas, e meu foco era passar no vestibular, até que eu tive o estímulo de alguns amigos e algumas namoradas que me incentivaram a falar, vamos dançar, tem um grupo legal acontecendo, um grupo inclusive no Cefet Paraná, que foi o primeiro grupo que eu comecei a dançar, e eu tenho a referência que desde a primeira aula eu me apaixonei, assim, mesmo eu relutando dentro de mim que aquilo não me servia. E hoje, né, depois de 13 anos que eu estou nessa vida, né, hoje vou fazer 30 semana que vem, eu comecei isso com 16 para 17 anos, eu analiso que o quanto a dança foi determinante, foi catártica mesmo, assim, ela transformou minha vida de uma hora para outra, para um mundo que eu não imaginava que ele poderia vingar na minha vida, eu nunca tinha esperado isso, e desde esse dia eu não consigo lembrar de um dia que eu não tenha dançado até então. Então foi uma paixão à primeira vista e que transcorre até hoje, que se transformou em minha segunda profissão. E o que vai acontecer agora, a partir do Dia Mundial da Dança? O que você está planejando como projeto, como grupo? Então, a gente fez um grupo chamado Pro Dança de Salão Curitiba. Esse grupo a gente reuniu um grupo de amigos, que todos eles estão linkados à única especialização que existe no Brasil hoje em dia de dança de salão, que é uma especialização que acontece na Universidade de Tuiuti do Paraná, chama-se Teoria e Movimento da Dança, com ênfase em dança de salão. Pessoas linkadas a esse grupo resolveram se reunir para a gente defender em Curitiba, fomentar em Curitiba que existem profissionais que estão pensando em qualificação, que estão pensando em estudo, que estão pensando em formação, e a gente queria vender isso para a população de uma maneira geral, porque a gente começou a perceber que muitos eventos de dança ainda estavam focados somente nas pessoas que já dançavam. A gente acreditava que todas as pessoas deveriam saber que a dança faz bem para todo mundo, e dessa maneira a gente gostaria que elas soubessem de uma forma cuidadosa, de uma forma respeitosa, e esses grupos e essas pessoas se reuniram nesse grupo para que a gente consiga fomentar isso dentro da cidade. Que existe sim pessoas preocupadas com a dança de salão, mesmo ela sendo uma prática social, mesmo ela acontecendo no meio popular, com o estudo, com a qualificação e com a ciência que essa possibilidade de arte possibilita. E quais são as ações concretas então, que vocês estão planejando daqui para frente em relação à dança de salão? Então, esse primeiro grande evento que aconteceu no Dia Mundial da Dança foi uma apresentação pública desses 5, que são esses 5 profissionais que fazem parte do Pro Dança de Salão Curitiba, para mostrar para toda a sociedade que a gente está reunido para fomentar a dança na cidade. Mas a ideia é organizar congressos, workshops, aulas específicas, mostras públicas, palestras, tudo que a gente conseguir dentro da individualidade de cada um, porque esse grupo não é um grupo fechado, né? É um grupo aberto entre nós mesmos, assim, e quanto grupo fomentando que um possa defender o outro publicamente, no sentido de que juntos somos mais fortes, né? Então a gente vai realizar muitos eventos, tanto individualmente quanto em grupo, para fomentar a dança que a gente acredita, que é essa dança focada no prazer, essa dança focada no cuidado, essa dança remetendo ao mais belo que ela tem, que é essa relação do homem e da mulher sendo felizes juntos. E qual que é, então, a importância da dança para uma pessoa? Se você estudou isso também, e qual a importância para a formação da pessoa a partir da dança? É engraçado que para mim é muito relativo, né? Porque eu sou a prova concreta de quanto a dança transforma. E eu tenho estudado que realmente ela é determinante
e catártica, quando pessoas se permitem a experienciá-la de uma maneira geral, né? Eu acredito que o prazer que a dança causa, né, pelo simples fato de se movimentar, por ser uma experiência artística, por ser uma atividade física de baixo impacto, por possibilitar sociabilização e, além disso, de uma maneira divertida, porque não é focada e podendo ser para todo mundo, né? Então não tem nenhum pré-requisito para se dançar e nenhuma contraindicação. Qualquer um pode fazer. Então eu acredito que sim, ela é uma relação de prazer genuíno e nasceu do prazer e hoje ela se fundamenta no prazer, por mais que muitas pessoas tentam vendê-la somente como um showcase ou como uma prestação artística que se venda, ela é prazer e o que a gente tenta vender é exatamente isso, que pelo fato dela ser o prazer e o prazer que é puro, que não é o prazer sexualizado, não é o prazer marginalizado, mas é o prazer pelo simples fato de estar junto com alguém sendo feliz, eu acredito que ela seja determinante para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Legal. E quem quiser acompanhar, então, os projetos que vocês vão seguir daqui para frente, tem alguma página na internet que possa seguir? Então, convido todo mundo a curtir a página do Pro Dança de Salão Curitiba, chama-se Pro DS Curitiba no Facebook. Lá a gente vai estar divulgando todos os eventos, dos 5 individualmente e os eventos que a gente for organizar em grupo na cidade. E vai ter muita coisa planejada para 2015 e 2016 que já estão na nossa agenda aí. Só acompanhar lá. Legal, muito obrigada, Luiz. Muito obrigada e disponha, estou à disposição de vocês. Legal. Você já imaginou ir a um show sem saber onde ele vai acontecer e nem quem vai tocar? Essa é a ideia do So Far Sounds, um projeto que foi criado por 2 ingleses em 2009. A ideia dos caras foi fugir dos espaços impessoais das casas de show e a iniciativa veio aqui para Curitiba no ano passado. O So Far Sounds já acontece em mais de 100 cidades ao redor do mundo e está batendo a marca das 2.000 edições. O projeto promove mensalmente shows desplugados de artistas autorais em espaços inusitados da cidade. A ideia que começou é justamente trazer o público para essa experiência mais intimista e colocar ele de encontro ao artista que ele não conhece. Então a gente dá oportunidade para quem nem necessariamente está começando no cenário, porque são artistas que já têm aí uma história de trabalho autoral, mas que, de repente, por algum motivo, não atinge aquele público que procura, né? Então, a gente traz essa experiência do artista entrar em contato com esse público ter acesso ao novo, né? Dentro de um formato totalmente acústico, a gente não usa PA, por exemplo, nas apresentações, as gravações são feitas totalmente desplugadas, então a gente capta o som ambiente, não tem microfonação, nada, é bem legal. E fica essa coisa próxima, sabe? Como se você realmente estivesse na sala da tua casa, dividindo o espaço com os amigos ali para curtir uma música diferente da que você está acostumada, porque o público vem sem saber quem vai tocar, o que é uma ideia também no projeto, a gente não revela o line-up antes, então você chega no evento com a mente totalmente aberta para o novo, né? Além das pessoas irem ao So Far sem saber quais artistas vão tocar, o local em que ele acontece só é revelado aos inscritos 48 horas antes do evento. Para manter a atmosfera intimista do projeto, os lugares escolhidos normalmente têm uma capacidade máxima de 120 pessoas. Por isso, o público é escolhido através de um sorteio online, uma forma de dar chances iguais para que todos consigam participar e não aconteça de superlotar o evento. Mas como estava acontecendo assim muito de as pessoas confirmarem e daí no dia não aparecerem e tirarem, de certa forma, a vaga de uma pessoa que realmente quer estar lá, a gente está criando um novo sistema agora que assim, você é sorteado, aí você pode contribuir antecipadamente para estar no evento. E daí você realmente garante a tua ida ao evento. Não é uma cobrança de ingresso, é voluntário. Se você não quiser, você pode optar por contribuir na hora e não ir. Mas é uma forma que a gente viu também de não prejudicar as pessoas que querem estar lá mesmo, né? Porque o foco é público interessado mesmo, né? A seleção de artistas e bandas é realizada pelos curadores ingleses a partir de uma pré-seleção feita pelas curadorias locais, que avaliam todo o material recebido por e-mail. A partir do momento em que o artista é selecionado e passa a fazer parte dessa rede, ele pode ser chamado para participar do So Far em qualquer cidade que cedie o evento, até mesmo em outro país. Eles fecham
cada edição assim mesclando um pouco tipos de som, né, e ritmos para não ficar muito do mesmo. E o que eles avaliam muito assim, originalidade, né, qualidade, que não tem a ver com qualidade do vídeo que você está mandando. Você não precisa ter um vídeo profissional, super bem editado para ser selecionado. Pode ser um vídeo feito de celular. Mas eles avaliam muito essa coisa da originalidade e da qualidade do som, da musicalidade. A gente já viu hoje que a arte não precisa ficar fechada em museus, galerias e bibliotecas, e pode ser exposta até mesmo dentro de casa. Mas outra alternativa, que além de ser gratuita, é super democrática, é a própria rua. Muitas boas ideias, mas nenhum lugar para divulgá-las. Esse é um problema comum de vários artistas, tanto profissionais quanto amadores. Ao mesmo tempo, para completar essa equação, um dado irônico: parte da população não tem acesso à cultura. As pessoas não vêm numa biblioteca aqui em Curitiba. A pessoa não tem oportunidade de ir no Guaíra. As pessoas não têm oportunidades. São pessoas que às vezes não têm nem roupa para pôr e têm às vezes vergonha de entrar numa biblioteca, pela imensidão que é a biblioteca na cabeça deles. A Fundação Cultural de Curitiba percebeu o problema e reagiu. Há um ano criou o Sarau Popular, uma forma gratuita e livre de divulgar a arte. E você levando o Sarau Popular lá, ele leva tudo isso junto, sabe? E o povo participa. E é uma coisa que todos os prefeitos deveriam fazer, porque é uma coisa que você não gasta nada, meu. Tá tudo lá. É pôr uma caixa de som e pôr um microfone para as pessoas se expressarem. Os saraus começaram nas ruas da cidadania da cidade, mas logo se expandiram, e muito. Mas daí ele começou a pegar uma essência tão grande que, além das ruas da cidadania, nós fizemos no passeio público, fizemos no final do ano em Caiobá. E esse sarau popular ele é interessante, porque não tem discriminação de cultura dentro dele. Se o cara é violeiro, o cara vai lá e toca a sua viola. Se o cara tem gaita de boca, vai lá e toca a gaita de boca. Se o cara dança cigano, vai. Rap, hip hop e todas as linguagens artísticas entram ali. Além da cultura, os saraus ajudam a movimentar a economia das comunidades. Não tem dinheiro no mundo que pague o sorriso de uma criança. Quando você está fazendo uma arte, quando você está fazendo uma poesia, quando você leva a divulgação. Dentro do Sarau Popular, agora nós vamos fazer Vila Lindóia a semana que vem. Além de nós fazer o Sarau Popular, toda a comunidade é convidada, vai ser numa associação deles, e eles vão vender pastéis, eles vão vender refrigerante, e esses pastéis, esse refrigerante, vai ajudar talvez eles a pagarem uma luz. O poeta Luiz Carlos se emociona e participa ele mesmo dos saraus. Uma de suas poesias é sobre o dia em que voltou à cidade natal, Santo Antônio da Platina, depois de passar 20 anos fora. Quando voltou, a cidade tinha crescido, a população tinha aumentado, mas ele se sentia sozinho. Às vezes, a poesia surge nos lugares mais inesperados. Essa nasceu no cemitério. Noto uma cidade tão cheia de pessoas, mas para mim tão vazia. Ao chegar no cemitério, corri os olhos. Quantas pessoas e amigos enterrados nos locais. Pessoas que eu nem tive oportunidade de ir em seu velório. Vovó, tio Tavico, tia Tianinha, tia Olívia e meu pai. Ao sair de lá, olhei para trás, com um choro enroscado, e pensei, até um dia. O Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. Para rever esse e outros programas ou para deixar algum comentário, alguma sugestão, acesse o nosso site e as redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!